paz seja contigo, meu irmão. É um prazer nós estarmos aqui na presença de Deus e também diante de vocês para levar a palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui na nossa igreja do Evangelho Quadrangular, na rua Vitor Baranowska Filho, 526, Jardim Fernando 2. Deixamos o convite para você que mora aqui na nossa região, que mora aqui na cidade de Campinas, né? Eu quero dizer para você que nós temos culto às terça-feiras. Culto às terça-feiras, às 20 horas, né? Culto de ensinamento. E às sexta-feira, culto de libertação, às 20 horas também. E ao sábado também nós temos culto de jovem, às 20 horas. Culto onde muitos jovens têm sido abençoados, muitos jovens têm sido realmente restituídos, abençoados pela palavra de Deus. E aos domingos, culto da família, né? Às 19 horas, onde muitas famílias têm sido abençoadas pela palavra de Deus. Muitas famílias têm sido restituídas, têm sido abençoadas pelos ensinamentos de Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra de Deus para vocês aqui sobre a característica de um cristão, né? E como base da palavra, como base do versículo, eu gostaria de deixar Efésios 4, 23 e 24 de Efésios, né? Que fala assim: e vós renoveis no espírito o vosso sentido, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Nós sempre perguntamos e sempre falamos, né? Como ser um cristão? Como eu ser um cristão diante da sociedade? Como eu ser um cristão diante dos meus amigos? Como eu ser um cristão dentro da minha casa? Como eu ser um cristão dentro da igreja? Existem características que mostram, né? Que definem quem é cristão e quem não é. A palavra de Deus fala e é bem clara sobre isso. Existem características que realmente mostram para nós quem verdadeiramente nós somos. Não é pelas nossas vestes, não é pelo nosso cabelo, não é pela nossa aparência que nós demonstramos que somos cristãos verdadeiros diante de Deus. É claro que, né, não é porque nós somos cristãos que temos que andar de qualquer maneira, viver de qualquer maneira. Mas é nas nossas atitudes, naquilo que falamos, naquilo que nós a cada dia fazemos. E uma das características de um cristão é ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro. O que é ser verdadeiro, pastor? É pessoa transparente, pessoa honesta, sem fingimento, né? Um cristão ele tem que ter essa característica de ser verdadeiro. Ele dentro da sua casa, ele é um cristão. Na igreja, ele é a mesma pessoa. No trabalho, ele é também a mesma pessoa. Não é porque você está dentro da igreja, você tem que ser uma pessoa, dentro da tua casa tem que ser outra. Quantas pessoas se diz ser cristão, né? Dentro do seu trabalho, junto com seus amigos, não leva um testemunho de um cristão, de um homem de Deus. A verdadeira característica de um cristão, ele é ser transparente, ser honesto, né? No Salmo 12, 2 fala assim: cada um fala falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisosseiros e coração dobrado. Quer dizer, fala com falsidade, né, ao seu próximo. Nós temos que falar a verdade. Como diz lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, purificando a nossa alma na obediência da verdade, né, para caridade fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Será que nós amamos verdadeiramente uns aos outros? Né? Será que nós amamos realmente o nosso próximo como nós demonstramos para ele? Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, quanto mais, irmão,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, né? Tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso faz. Pensai, praticai, né? Por quê? Isso é a característica de um cristão. E a segunda característica de um cristão, de uma pessoa que ela tem um encontro com Deus, com o Filho de Deus, né? É a responsabilidade. O que é responsabilidade, pastor? É qualidade pelo qual alguém responde por algo que lhe foi confiado. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho um encontro com o Filho de Deus, a partir do momento que eu tenho encontro com a palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, eu tenho que ter responsabilidade daquilo que Deus confiou na minha vida, daquilo que Deus entregou nas minhas mãos, né? Eu não tenho, irmão, que viver uma vida, né, de qualquer maneira. Uma hora eu venho no culto, outra hora eu já não venho no culto, né? Uma hora eu venho na escola bíblica, outra hora já não venho. Uma hora eu oro, outra hora eu não oro. Uma hora eu faço, outra hora eu não faço. Uma hora eu dou o dízimo, outra hora já não dou o dízimo. Que responsabilidade nós estamos tendo como cristão diante de Deus, né? Porque a palavra de Deus fala em Mateus, capítulo 25, capítulo 25, versículo 15, né? A um deu 5 talentos, e outro 2, e outro 1, né? E aquele que tinha os 2 talentos, granjeou mais 2. Aquele que tinha 5, granjeou mais 5. E aquele que tinha 1, ele enterrou aquele talento, né? Quer dizer, nós temos que estar granjeando, nós temos que estar produzindo, como diz lá em João capítulo 15, versículo 16, que não foste vós que me escolheste, mas eu vós escolhi e vós nomeei, para que vá e dê fruto, para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pediste ao meu Pai, em meu nome, Ele conceda, disse Jesus. Quer dizer, muitos produzem fruto, mas o fruto não permanece, né? O fruto não permanece. Por isso a palavra de Deus fala, Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, né? E outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Lá em Efésios fala sobre isso. Quer dizer, nós temos uma responsabilidade, quer dizer, Deus me levantou como um pastor, né? E Deus tem levantado outros como evangelistas, né? Como doutores, mestres, como professor de escola bíblica, como músico dentro da casa de Deus, como diácono. E que responsabilidade nós estamos tendo nesses talentos a qual Deus nos deu. Nós temos visto por aí pessoas que são músicos, andam de qualquer maneira, né? Um dia toca na casa de Deus, outro dia já não toca, não vem no culto, chega atrasado, outra pessoa, né, falta mais do que vem. Quer dizer, isto mostra a nossa característica, a característica de um cristão. E outra característica de um cristão é fidelidade, né? É uma característica de fidelidade, aonde mostra que verdadeiramente nós somos cristãos. A fidelidade é santidade, dedicação, lealdade, qualidade fiel. É aquilo que eu falei. Eu tenho que ser fiel ao meu Deus em tudo. Seja boa, seja má, a voz do nosso Deus, eu tenho que obedecer à voz de Deus. Eu tenho que obedecer ao nosso Senhor. Isso são, né, características de um verdadeiro cristão, verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus. Quero deixar essa palavra para você e mais uma vez para deixar o convite para você para estar vindo na nossa igreja aqui no Jardim Fernanda 2, né? Fica na rua Vitor Baranowska Filho, 526, onde nós temos culto às terça-feiras, às 20 horas, sexta-feira às 20 horas,
sábado, às 20 horas, culto de jovem, e aos domingos, culto da família, né? Onde muitas famílias têm sido abençoadas, onde muitas famílias têm sido libertadas, e eu quero deixar para você um grande abraço do pastor Givanildo aqui, né? E que Deus os abençoe, que Deus possa abençoar vossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.